Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos à nossa série de webinars Lessons from the Esplanada. Meu nome é Renata Penalva, eu faço mestrado em Neurociências e Educação aqui no Teachers College, na Universidade de Colômbia. E hoje eu tenho o prazer de representar a equipe do Brasil Talk, a organização anfitriã desse webinar. E o Brasil Talk é uma plataforma para discussões aprofundadas sobre o Brasil na Universidade de Colômbia. E os demais membros do Brasil Talk são a Gabriela Silvestrini e a Isa Souza do Teachers College, o Pedro Vormitag, a Júlia Leite, o Sam Stenberg e o Paulo Speroni da School of International and Public Affairs e a Fernanda Ferreira do Earth Institute. O Ângelo Luiz e a Júlia Dias vão moderar esse evento comigo aqui também e também são parte da equipe do Brasil Talk. A Júlia Dias é mestranda em Administração Pública aqui na CIPA de Colômbia e o Ângelo é mestrando em Educação Internacional e Desenvolvimento no Teachers College. Antes de escrever a palestra de hoje, eu quero agradecer aos nossos dois parceiros de longa data por tornarem esse evento possível, o Institute of Latin American Studies da Universidade de Colômbia e a Fundação Lehman. Esse evento faz parte do programa Brasil On Campus, que é um programa de engajamento feito por estudantes para estudantes, voltados para alunos brasileiros nas universidades de Colômbia, Harvard, MIT, Oxford e Stanford, com o apoio da Fundação Lehman. Além de eventos como o que teremos aqui hoje, os participantes do Brasil On Campus também poderão se candidatar para a rede de líderes da Fundação Lehman após a formatura. E caso ainda não tenha se inscrito, a gente vai compartilhar o link para a inscrição aqui. A série Lessons from the Esplanada foi concebida nesse momento que estamos vivendo, de urgências e desmontes, para trazer insights de ex-ministros brasileiros sobre os desafios e oportunidades para o nosso país na próxima década de 2020 a 2030. Hoje, para discutir questões relevantes sobre políticas públicas de educação, eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado, José Henrique Paim, professor da FGV, diretor EBAP, diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas e ex-ministro da Educação. O professor José Henrique Paim é economista, com notório saber em educação. Ele trabalhou durante 11 anos, de 2004 a 2014, no Ministério da Educação, onde ocupou as funções de ministro de Estado, secretário executivo e presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Foi diretor da área social do BNDES e foi diretor e também, como eu disse, é professor da FGV. Muitos dos elementos estruturais em direção à avaliação e melhora da educação básica e garantia de diversidade e acesso ao ensino superior no Brasil aconteceram quando ele estava no Ministério, como a criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o SISU, também o ProUni e a reformulação e ampliação do Fundo de Financiamento aos Estudantes de Ensino Superior, o FIES, e também a ampliação do Enem, que virou essa prova gigante, que hoje facilita o acesso de jovens à universidade de todo o Brasil. O ex-ministro também é conhecido por ter tido grande participação na criação de outro documento importante, que é a Base Nacional Comum Curricular, e também o Plano Nacional de Educação, que depois a gente pode ouvir ele falar um pouquinho melhor. Bom, é isso, o ministro tem um conhecimento incontestável, um gestor que fala de financiamento, gestão, aprendizagem e avaliação e redução de desigualdades tudo ao mesmo tempo. Eu não quero mais me alongar aqui, porque a gente está aqui para ouvir o ministro Paim. Vou só finalizar falando um pouco do formato do evento de hoje. Então, o evento vai durar 1h30. A gente vai começar a primeira hora para ouvir o ministro Henrique Paim falar de diversos assuntos sobre os quais nós preparamos algumas perguntas. Enquanto estiver rolando essa primeira hora, vocês podem enviar suas perguntas aqui pelo chat. Os 30 minutos finais vão ser para responder essas perguntas. E aí a ideia é que quem fez a pergunta, a gente possa abrir o vídeo e o microfone para vocês perguntarem. Então, vocês podem também, na hora que mandar a pergunta, escrever se vocês querem que abra o vídeo, o microfone, ou se vocês preferem que a gente só fale o nome de vocês e faça a pergunta de vocês. Então, eu vou passar para a Júlia, para ela começar a conversa de hoje fazendo a primeira pergunta. Bem-vindo a todos. Ministro, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Acho que a gente começa essa conversa falando sobre, eu acho que o desespero que todo secretário de educação está sentindo nesse momento, né? A gente teve no censo escolar de 2019 que 32% dos ensinos médios do Brasil reportaram não ter internet para os alunos. No ensino fundamental, esse número é ainda maior, então a gente tem 58,8% das escolas do ensino fundamental que não tem internet, e esse número vai para 70,4% quando a gente fala da escola pública municipal.
E olhando para os domicílios, 30% dos domicílios no Brasil também não tem internet. E aí a gente sabe que não é só conectividade, né? Não é só internet, não é só computador, não é só celular. Muitos alunos não têm acesso a um ambiente que favorece e permite o aprendizado. Muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade perderam contato com a escola há 8 meses. E o que torna isso ainda mais preocupante e amplifica a importância desse debate é o que a historiadora Lilia Schwartz traz. Ela encara essa pandemia como o fim do século XX e afirma que o século XXI será marcado por outras epidemias e outros grandes eventos que afetarão a dinâmica social em escala global e como que a gente permite que as nossas crianças aprendam nesse novo contexto. Dado que a gente teve um ano considerado por muitos como perdido para a educação e que é possível que alguns outros Covids venham pela frente, qual é o real impacto do Covid hoje, levando em consideração que a gente tem um Enem chegando agora em janeiro? E quais são as políticas necessárias para que a gente consiga manter uma educação igualitária em momentos como esse? Aí, tanto olhando para infraestrutura, evasão, abandono, defasagem, queria muito ouvir sua opinião sobre quais são os possíveis caminhos e políticas necessárias para uma educação igualitária em momentos de pandemia. Bem, eu queria primeiro agradecer muito o convite, cumprimentar a todos aí pela iniciativa, né, que vocês adotaram. Sei que é uma grande satisfação, né, poder falar para todos os estudantes e também para os ouvintes que estão participando no YouTube. O debate, né, na educação ele é muito importante, é essencial, e eu diria que nós estamos vivendo um momento, né, de muita dificuldade. É um drama, né, que nós estamos vivendo desde o início desse ano e que nos pegou aí, os gestores educacionais, de surpresa, né? Então, nós temos que também, de alguma forma, reconhecer, né, o esforço todo que vem sendo feito hoje por parte dos secretários municipais de educação, secretários estaduais de educação, os próprios diretores de escolas, coordenadores regionais e também os próprios professores que tiveram que, em pouco tempo, se reinventar, né? Buscar alternativas, usando ferramentas disponíveis, né, para que se minimize justamente essa preocupação que foi trazida aqui, de que a pandemia possa, de fato, né, e esse é um risco iminente, aumentar a desigualdade educacional no Brasil, né? Então, esses professores, educadores, né, usando uma palavra mais geral, eles realmente demonstraram muita força, né, como sempre nós vimos ao longo da história da educação brasileira e mundial. E nesse sentido, eu diria que, de fato, né, nós temos hoje um grande gargalo que se chama conexão, né, que se chama acesso à internet. E o que eu vejo, né, que nós deveríamos pensar como uma alternativa é fazer com que a questão do acesso à internet, né, não estou falando nem do acesso na escola, que de fato é precário, né? Nós temos desde o problema de acesso, mas também equipamento, conteúdos digitais, uma série de desafios pela frente. Mas a conexão do estudante, né, na sua casa, no seu local de estudo, passou a ser um elemento chave. E na Constituição brasileira, quando nós falamos de financiamento, nós temos lá um capítulo específico que fala sobre o dever do Estado de fornecer assistência estudantil, da União, né? Assistência estudantil é conhecido como os programas, né, como alimentação escolar, transporte escolar, recursos que são transferidos para a escola, saúde do escolar, que são programas muito necessários, né, para que o estudante, não, material didático, livro didático também, para que ele possa ter condições, né, de exercer o seu direito à aprendizagem. E eu acredito que a questão da internet, da conexão, passa a ser agora também uma questão de primeira necessidade. Então, na minha opinião, o que deveria ser feito agora? Justamente
fazer com que a questão da conexão fosse encarada, né, pelo governo federal, através do Ministério da Educação, pelos estados, pelos municípios, como uma grande necessidade e que se criasse um programa nacional de apoio à ampliação da conexão, porque isso é que vai garantir que nós tenhamos, não temos tanto prejuízo em termos de aumento da desigualdade, né? Nós estamos vendo claramente, tem estudos demonstrando isso, teve um estudo recente aqui do meu colega Marcelo Neri, que ele apresenta dados dizendo que a população mais pobre, né, teve muito menos tempo de estudo, né, muito menos acesso a materiais e a plataformas digitais, né? Então, isso preocupa muito, porque nós podemos ter, sim, um retrocesso importante se nós não tomarmos esse tipo de medida, né? Eu acredito muito nessa necessidade, embora a gente deva dizer que municípios, estados, né, estão fazendo seu dever de casa, alguns deles, inclusive, criaram programas permitindo acesso, né, também através de plataformas patrocinadas, distribuindo também chips, né, de internet, para que esses estudantes tivessem algum acesso. Mas, sem dúvida alguma, é algo muito, muito preocupante. E essa preocupação continua, mesmo que a gente consiga, né, no próximo ano, ter uma retomada das aulas, nós vamos ter ainda que conviver com esse processo de transformação digital, com a utilização do que nós chamamos do ensino híbrido, né? Ou seja, presencial convivendo também com a educação remota, né? O ensino remoto. E isso é importante por quê? Porque no ano que vem, o que vai acontecer? Nós vamos ter 2 calendários de um ano, né? Tem um calendário que está associado à recuperação de 2020 e o outro calendário que é de 2021. Então, isso vai fazer com que, efetivamente, as escolas também tenham que estar preparadas, né? Além do desafio do estudante ter acesso à internet, as escolas têm que ter acesso à internet. Quando nós vamos lá nos dados do censo, nós verificamos o quê? As escolas têm, algumas delas, laboratórios de informática, mas o laboratório de informática hoje não é um meio, né, para que nós possamos utilizar essas plataformas digitais, né? É muito diferente, eu preciso ter na verdade, um equipamento que seja individualizado para que o estudante venha, então, a se conectar, a ter acesso a esse conjunto de informações. Então, na realidade, é um grande desafio que tem de ir para frente. Eu acredito muito que esse desafio passa também pela questão da formação de professores, né? Os professores também têm que, de alguma forma, se adequar a essa nova realidade, né? E quando eu falo isso, eu falo no meu caso também, né, que rapidamente tive que me deparar com plataformas, né, digitais, e a gente sabe que a gente está usando muito pouco dessas plataformas, está usando uma parte delas, né? Então, a gente precisa mudar a forma de dar aula, mudar os materiais, a postura do professor. Então, é tudo diferente, né? E eu acredito que a gente tem, sem dúvida, que contar aí com todo o processo, né, da governança da educação brasileira, que prevê justamente que a União, o governo federal, apoie os estados e municípios para que eles possam oferecer uma educação, né, de mais qualidade e uma educação mais inclusiva para todos. Seria bom. Obrigada. Obrigada por essa resposta, acho que ela ajuda bastante. E aí, em seguida, eu vou te perguntar um pouco que você já começou a responder, mas que é também mais para o futuro, assim. Que a gente tem alguns cenários que já vinham pedindo atenção antes da pandemia e que agora se intensificaram, né? A taxa de evasão no ensino médio no Brasil já chamava atenção e hoje, né, de acordo com o Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, do Conselho Nacional de Juventude, 28% dos jovens estão pensando em abandonar a escola depois da pandemia e 49% pensam até em não fazer o Enem. E além da evasão, tem toda a questão de saúde mental que vai vir depois, né, talvez aparecer mais, se as nossas políticas de saúde mental não forem revogadas, como estão dizendo que vai acontecer. E também, além da questão da evasão, a gente também tinha uma questão de transição dos jovens da educação para o mercado de trabalho, que
também chamava atenção, né, tinha a taxa dos jovens sem trabalho e sem escola era de 27% entre 18 e 24 anos, e a gente sabe que é um grupo complexo, né, principalmente marcado por mulheres jovens com filhos e outras populações vulneráveis de menor status socioeconômico, e os estudos de intervenções geralmente nessa área focavam mais na oferta, dando inteligência socioemocional, capacitação para os jovens, e poucos na parte do mercado e da demanda, né. Então, também só para nomear algumas coisas que a gente já vinha se preocupando e pensando então, eu queria saber do senhor, o que que você acha que precisaria ser retomado e o que precisaria ser criado, daqui em diante para garantir maior igualdade de oportunidade para a juventude? Eu considero que a educação representa, né, um país como o Brasil, a oportunidade dos jovens, né, ascenderem socialmente, né, mudarem sua vida. E isso, nós acreditávamos que, de alguma forma, nós estamos evoluindo muito, né, para ampliar esse conjunto de oportunidades. E a questão da pandemia, né, e outros fatores, né, políticos, econômicos, acabaram trazendo, né, uma nova realidade, onde, mais uma vez, nós podemos, então, ter um retrocesso do ponto de vista dessas oportunidades, né? E nós vamos ter, possivelmente no ano que vem, né, essas informações de abandono e de evasão, né? E elas devem, né, infelizmente, confirmar a possibilidade, né, que todos estão estudando e que essas pesquisas já estão demonstrando, de que nós possamos realmente ter um aumento, né, da evasão. Então, eu acho que assim, o mais importante nesse momento é que os gestores, né, trabalhem fortemente no que nós chamamos lá, nós chamamos de busca ativa, né? Ou seja, nós não podemos nos conformar, né, educadores, gestores educacionais, com o fato dos estudantes abandonarem a escola, né, em função da pandemia. Então, o que nós precisamos fazer é um grande movimento, uma grande mobilização no sentido de buscar esses jovens, né? E aí nós temos que trabalhar o que nós chamamos de atendimento individualizado, analisando a situação de cada um, né? Porque o compromisso do professor, o compromisso do gestor da escola tem que ser esse, né? Nós precisamos ter essa preocupação com cada um. E aí, a busca ativa é a grande solução, né? Eu vejo que esse é um elemento que os estados, os municípios já estão trabalhando, nesse sentido, especialmente as redes estaduais, mas também os municipais, porque nós vamos que ver qual é a situação de cada um, né? E aí vem um outro aspecto, que é a questão do acolhimento. Por quê? Porque alguns, né, não querem voltar para a escola por uma questão de esperança, né? Nós estamos vivendo, de alguma forma, né, uma distopia, ou seja, tudo aquilo que a gente imaginava que poderia acontecer de bom, né? A gente está vendo que não está acontecendo, então muita gente acaba se frustrando em razão disso, mas, ao mesmo tempo, também nós temos todo o sofrimento ocasionado pela pandemia. Então, nós vamos considerar que são jovens, que muitos deles perderam parentes, tiveram amigos, né, que se foram, situações, né, dramáticas de recuperação na família. Isso gera uma insegurança muito grande, né? Então, eventualmente, esses jovens podem não estão querendo voltar para a escola, e isso pode estar associado, inclusive, a questões emocionais, né? Ou eventualmente até situações que foram geradas, né? De depressão, de pânico, uma série de questões que precisam ser enfrentadas. E aí a escola, a Secretaria de Educação tem um papel central nesse sentido, e colocando os profissionais disponíveis para que a gente possa resgatar esse jovem para que ele volte para a escola, né? Então, essa questão do acolhimento, eu acho que ela é fundamental, né? O outro aspecto que eu vejo também como importante, aí está muito associada a uma questão mais geral, né? Quando nós falamos dessa geração neném, né? Que tem aumentado, né? A gente já viu os dados do IBGE com um aumento expressivo disso.
a gente precisa aproximar cada vez mais, né, o ensino médio de oportunidades que esse jovem enxergue a partir da sua conclusão. Ele tem que entender que a conclusão do ensino médio garante para ele, né, algo diferente. E isso, na minha opinião, obviamente está relacionado, como a gente sempre fala, né, ao acesso à universidade, mas também ele deve estar relacionado à possibilidade de profissionalização, né? Por isso que eu acho muito importante que nós tenhamos uma retomada também da agenda de implementação dessas mudanças no ensino médio, especialmente dos itinerários formativos, né, que estão associados à própria Base Nacional Curricular, a remodelação de currículos que vários estados estão trabalhando, e também a questão dos itinerários formativos, né, a possibilidade de o estudante poder escolher essas ênfases, né, nas 4 áreas, né, linguagem das tecnologias, matemáticas, ciências humanas, ciências da natureza, e especialmente formação técnico-profissional. Isso, na minha opinião, muda muito a perspectiva, considerando que a questão das ênfases, elas estão muito relacionadas também à questão da formação técnico-profissional. Eu não vejo a formação técnico-profissional isolada das outros itinerários formativos, porque, na verdade, quando eu falo de linguagem das tecnologias, eu estou falando também de comunicação, né? Quando eu falo de matemática, eu estou falando em programação e cálculo, que está ligado também à questão eventual, né, de formação na área de TIC. Então, assim, tudo isso, na verdade, é muito importante que essa agenda seja muito forte e que a gente consiga, a partir dessa agenda, mudar muita coisa, tornar esse ensino médio também mais flexível, né, para que ele possa se organizar por módulos ou por créditos, de modo que, inclusive, em função da pandemia, a gente possa fazer a recuperação desses estudantes, né? E não tenha, mesmo que tenha essa aprovação que está se propondo, né, com a aprovação continuada, que nós tenhamos a chance também, de alguma forma, de avaliar esses estudantes e, eventualmente, fazer a sua progressão, mas garantindo também que ele não perca esse conteúdo necessário que está previsto lá na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a gente precisa cada vez mais de uma organização do ponto de vista pedagógico e de um bom planejamento para que a gente tenha uma minimização, vamos dizer assim, dessas perdas que venham a ocorrer, né? Agora, numa visão mais geral, que eu vejo, assim, e aí isso está numa agenda, né, que eu acho que tem a ver com o que foi falado da Lilian Schwartz, que é o quê? E o Castells, né, fala muito disso, que é a obsolescência da escola, né? A escola do século XXI, ela é uma escola muito diferente, né? Ela tem um jovem que vai para a escola com um conjunto muito grande de informações, né? Embora a gente tenha no Brasil o duplo desafio, né? A gente tem que fazer uma nova escola, como fala o Castells, mas nós temos que ainda recuperar aquela escola do século XX com a questão cognitiva, né? Mas, em relação a essa nova escola, né, e a gente enfrentar essa questão da obsolescência, eu vejo que o ponto essencial é fazer com que o estudante esteja no centro, né, da estratégia de aprendizagem da escola, esteja no centro da estratégia de aprendizagem do professor em sala de aula, né? O professor ele tem que se transformar não só num transmissor de conhecimento, mas também um mediador entre o aluno, né, entre o estudante e o conhecimento que ele está trazendo e aquilo que pode ser levado para ele, de modo que a gente possa fazer com que esse estudante, né, ele seja mais criativo e consiga construir esse espírito crítico, né, que deve ser construído lá no início, desde a educação infantil, mas que a gente pode, de alguma forma, né, no ensino médio, tentar trazer esse tipo de despertar para esse estudante do ponto de vista do pensamento crítico. E é óbvio que a questão do socioemocional, né, ela, na minha opinião, é muito importante, né? Não só pela pandemia, porque nós vamos enfrentar essas questões emocionais, mas também por aquilo que eu imagino que deva ser objeto de grande transformação no mundo, né? E a OCDE já vem falando disso, alguns países já estão transformando seus currículos, que fazer com que
além da questão do pensamento crítico, da criatividade, nós possamos desenvolver, né, cada vez mais, a partir desses valores que são socioemocionais, a questão da tolerância, do diálogo, da convivência, né, com pessoas que pensam diferente, da diversidade, do respeito, né? Tudo isso, na verdade, é necessário por quê? Porque eu acredito que quando nós falamos em criatividade, quando nós falamos em inovação, né, o futuro é a inovação aberta, né? Cada vez mais as pessoas precisam trabalhar em conjunto, as instituições precisam trabalhar em conjunto, os países precisam trabalhar em conjunto. Então, nós vamos ter essa convivência cada vez maior de pessoas pensando diferente. Mas se elas tiverem um objetivo comum, né, nós podemos transformar o mundo através desse movimento, né? Então, eu acredito que é muito, muito importante. Eu acredito que o eixo fundamental da formação deve ser justamente a questão da democracia e dos direitos humanos no futuro, né? Então, por isso que é importante que nós tenhamos essa preocupação, e eu acredito que isso tudo, né, é que vai fazer com que o jovem tenha mais interesse, né, que ele possa se enxergar dentro desse projeto, né? Nós falamos muito em projeto de vida, nós falamos em uma série de questões, e o jovem precisa realmente entender qual é o seu papel na sociedade. Acho que esse é o ponto mais importante do desafio, para a gente acabar com essa loucura que a gente está vivendo, né, de polarização, de discussões que não levam a lugar nenhum. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Acho que é um ponto muito importante, se repensar da escola a partir dessa visão democrática, dessa visão de direitos humanos. Ministro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho extremamente interessante a sua fala de colocar o aluno como centro da discussão da educação, mas eu queria voltar um pouquinho sobre o ponto de financiamento da educação. O financiamento, querendo ou não, ela acabou se tornando pauta da mídia, de muitas organizações, por causa da movimentação para aprovação do novo Fundeb. Considerando o cenário atual, onde não apenas o financiamento, mas também a alocação desses recursos, ele acaba se transformando em pontos extremamente importantes para a retomada das atividades escolares, eu queria saber quais os principais impactos da pandemia no financiamento da educação brasileira e quais os principais desafios para a alocação desses recursos no atual cenário que a gente se encontra. Obrigado, Ângelo. Bom, primeiro, eu vejo assim que nós tivemos uma grande vitória, né? A aprovação do Fundeb pelo Congresso Nacional foi uma grande vitória da educação no Brasil. Por quê? Se vocês forem observar, tanto o Fundef lá na década de 90, quanto o Fundeb, né, no início da década de 2000, nós tivemos o quê? Um movimento que saiu do Poder Executivo. O Ministério da Educação, junto com a área econômica do governo, apresentaram uma proposta de emenda constitucional ao Congresso, né? Negociaram com o Congresso e aprovaram uma emenda constitucional, né, que depois foi promulgada. E depois, na regulamentação, nos dois casos, nós tivemos medida provisória para fazer essa regulamentação. Então, essa iniciativa ela partiu muito do Poder Executivo, do MEC, do Ministério da Educação, especialmente. O que nós vimos agora? O Fundeb, né, que precisava continuar, né, a não continuidade do Fundeb seria um desastre para a educação do Brasil, o impacto sobre os municípios seria muito grande, então era necessário, né, que houvesse essa renovação do Fundeb, e nós vimos o quê? A proposta de emenda constitucional, ela saiu do próprio Congresso Nacional, né? Houve uma atuação muito forte dos secretários estaduais de educação, dos secretários municipais de educação, dos educadores como um todo, e também do terceiro setor, né, que fizeram um trabalho muito importante no Congresso Nacional, né? Isso demonstra que a educação, né, ela tem muita força, né? O movimento educacional tem muita força. Então, a gente precisa realmente fazer com que isso permaneça, né, que a gente mantenha essa agenda, e por isso que é importante aprovarmos essa regulamentação do Fundeb, né?
E aí, junto com esse movimento todo, né, que nós tivemos, isso aconteceu durante a pandemia, né, onde, obviamente, no padrão, né, de financiamento da educação brasileira, nós estamos muito vinculados, né, nós temos uma vinculação de recursos, né, ou seja, o que é gerado de recursos para a educação, né, advém de uma vinculação à receita de impostos, seja na União, nos estados e municípios, e essa arrecadação, né, ela está muito vinculada à questão dos ciclos econômicos. Qualquer impacto na economia gera um impacto sobre a educação, né? Então, esse é um ponto muito importante. O que garante que a gente mantenha um nível mínimo de padrão de financiamento para a educação é justamente a vinculação, né? A vinculação gera essa eventual impacto, redução, mas se não tiver vinculação, o impacto poderia ser maior ainda, né? A gente verifica isso em gráficos históricos, né, de longo prazo, onde quando não se tinha vinculação, quando a vinculação não era muito bem clara na Constituição brasileira, nós tivemos redução do recurso, né, financiado, aplicado na educação do país. Então, nós, obviamente, tivemos um impacto em relação a isso, mas, por outro lado, também, como as escolas não estão funcionando, né, nós tivemos uma redução dos custos também, né? E houve um conjunto de ações, né, do Congresso Nacional, do governo, no sentido de compensar os estados em relação a recursos, né, para que esses estados não sofressem tanto em relação à pandemia. Então, eu diria que 2020 nós vamos fechar com muita dificuldade, mas eu não diria assim que é uma situação tão complexa como a gente imaginava. Mas 2021, eu acredito que vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque no 2021 nós devemos ter retomada das aulas, né? E possivelmente com 2 calendários num ano, nós vamos ter um aumento, né, de investimento na educação, associado a esses programas todos que a gente já falou aqui de assistência estudantil, né, alimentação escolar, transporte escolar, material didático, acesso à internet, né, vai ser na escola, acesso à internet dos estudantes, tudo isso a gente precisa pensar. E seguramente nós vamos ter um impacto, né, e os estados terão que, de alguma forma, buscar uma alternativa para financiar essas atividades todas. Eu acredito que seria muito importante, fundamental, que o Ministério da Educação, né, o governo federal, pudesse contribuir de modo a reduzir essas eventuais desigualdades que nós podemos ter em relação ao financiamento, né? Então, como o papel da União é um papel supletivo, redistributivo, né, ela precisa agir e reformular uma série de programas no sentido de ampliar esse financiamento, né? Criando, como eu falei aqui, um programa de acesso à internet, seja dos estudantes, seja da escola, né? Colocando mais recursos nesse programa. E eu acredito muito que isso seja fundamental. Agora, o Fundeb, obviamente que ele tem um papel muito importante, o fato de ter sido aprovado garante, de alguma forma, né, que nós temos um ganho importante, porque agora o Fundeb ele é permanente, nós ampliamos, né, a complementação da União, que era de 10%, agora nós vamos chegar a 23%, foi um ganho significativo, é gradual, mas nós já vamos ter no próximo ano já um ganho de 2,5 pontos, o que vai ajudar muito. E, obviamente, nós estamos vivendo agora a regulamentação, né, que ela é fundamental também, porque o Fundeb ficou muito mais complexo, né, porque ele está com uma preocupação maior de reduzir, de ter mais equidade, gerar mais equidade, mas essa geração de mais equidade significa uma maior complexidade na regulamentação. Por quê? Porque agora não é só uma complementação da União para reduzir a diferença de investimento entre os estados, né? Agora nós também trabalhamos em reduzir a diferença de investimento na educação nas redes, entre as redes,
né? Então, nós podemos ter estados que não recebiam complementação e que agora as redes vão receber essa complementação, rede municipal e, eventualmente, até rede estadual. Então, essa complexidade preocupa muito, por quê? Porque nós já estamos em dezembro, né? E esses comandos que vão ser dados, né, através da regulamentação implicam em mudanças de sistemas que têm que ser feitos, né, no FNDE, mudanças de sistemas que têm que ser feitos no Banco do Brasil, terão que ser feitos também por meio de algumas informações do INEP, no Tesouro Nacional. Então, tem uma série de providências a serem adotadas que eu acredito que nós vamos ter muito pouco tempo, né? Então, essa regulamentação, nós esperamos que seja votada o mais rápido possível no Congresso para que sejam disparados todos esses comandos para alteração. E, no final, se não tivermos essa aprovação no Congresso Nacional, o governo federal vai ter que editar uma medida provisória, né? E aí a gente tem preocupação porque a gente não verifica e não verificou nessas discussões do Fundeb a participação efetiva do Ministério da Educação. Todas as discussões que foram feitas, elas foram feitas muito mais pela área econômica do governo do que propriamente pelo Ministério da Educação. Então, isso é um ponto realmente que nos preocupa muito. E, obviamente, a questão dos fatores de ponderação, né, que são elementos importantes aí na definição, né, de quanto que será alocado em cada etapa, em cada modalidade de ensino, é um ponto importante, né? Eu vi a preocupação de vocês com a definição desses critérios, né, que é um ponto muito importante, mas essa é uma questão, na minha opinião, que, embora deva ser, né, uma questão técnica, porque ela está associada muito a custo, né? Quanto custa a educação infantil, quanto custa o ensino médio, quanto custa a educação profissional, mas ela tem a ver também com a questão política, né? Porque, imagina, os entes federados, né, governadores, prefeitos, os secretários estaduais, secretários municipais de educação, de alguma forma, travam uma disputa, mesmo que amistosa, né, para trazer mais recursos para aquelas etapas e modalidades que eles têm responsabilidade, né? Então, eu acredito muito que o que vai resolver isso no futuro é a implementação de um novo Sistema Nacional de Educação, onde a gente consiga ter instâncias de pactuação, assim como nós temos na área de saúde. Então, uma instância tripartite, envolvendo União, Estados e municípios, para fazer uma discussão e que a gente tenha mais efetividade em relação não só à política de financiamento, mas também em relação às políticas formuladas, né, na área de formação de professores, nas áreas de aprendizagem, né? E, ao mesmo tempo, também na bipartite, que envolve a relação do Estado com os municípios, né? Para que a gente possa também ter essas pactuações e possa melhorar a oferta de educação nesses estados, né? Então, nós estamos vendo aqui que é fundamental, nos estados que estão dando mais certo hoje, a gente vê claramente duas coisas que são importantes, né? A primeira é que esses estados que melhoraram nesses últimos anos, eles têm uma cultura de acompanhamento, né? Ou seja, eles têm um compromisso de acompanhar aluno por aluno, escola por escola, né? E fazer um alinhamento em torno da questão da aprendizagem, né? Esse é um ponto muito importante. E o segundo ponto é justamente o regime de colaboração. É o Estado ter a visão sistêmica de que ele precisa pensar a educação do Estado como um todo, apoiando os municípios, né? E quando a gente vê essas duas características, a gente vê que o sistema flui, melhora, né? Então, o Fundeb ajuda muito nisso também, porque ele garante, né, recursos necessários para que a gente possa ter esses investimentos, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, a melhoria, né, da educação profissional, a implementação desses itinerários formativos. Então, eu acredito muito que essa regulamentação do Fundeb que está sendo discutido lá, inclusive nós estamos nesse momento discutindo a questão lá da inclusão do itinerário, uma forma de financiar, né, a educação profissional dentro do ensino médio, né, com a inclusão da possibilidade, inclusive, da dupla matrícula, né, que é um ponto importante. Então, eu vejo assim que, realmente, embora a gente tenha muita apreensão, né, e muita preocupação,
mas o Fundeb ele é uma boa perspectiva desde que a gente consiga fazer uma boa regulamentação. Ministro, só dentro dessa pergunta, adoraria saber a sua opinião sobre... Você fala de ter o currículo 2020 e o currículo 2021 ao mesmo tempo. Qual é a viabilidade da gente aumentar o número de escolas em tempo integral no Brasil e como seria essa dinâmica? Olha, eu diria que assim nós temos um esforço, né, no sentido de ampliar a matrícula em tempo integral, né? Seja no ensino fundamental, embora no ensino fundamental nós tivemos descontinuidade de alguns programas, né, como o Mais Educação, que acabou de alguma forma sendo descontinuado, que gerou um efeito, né, sobre o aumento de matrícula em tempo integral no ensino fundamental. Nós tivemos um programa, né, de fomento à educação em tempo integral no ensino médio, que gerou um impacto, ainda que pequeno, mas interessante do ponto de vista de reformulação do ensino médio, né? Mas quando a gente olha os números, a quantidade de escolas que conseguiu avançar nessa direção ainda é muito pequena, estamos falando de um percentual muito baixo, e assim, nas condições atuais, eu acredito que a gente vai ter, na verdade, um rearranjo da escola para atender essa necessidade desse duplo calendário que eu fiz referência, né? Porque, na verdade, eu vou precisar, de alguma forma, né, atender as carências que serão identificadas naquilo que foi feito de esforço em 2020, que é muito pequeno, né? Nas redes que mais avançaram do ponto de vista de aprendizagem remota, nós temos números ainda muito baixos, todos eles abaixo de 50% na aprendizagem remota, né? Então, nós vamos ter que identificar quais as necessidades desses estudantes em termos de proficiência, através da aplicação, né, de testes, de provas diagnósticas, para que a gente venha, então, a buscar suprir essas deficiências, né? Então, vai ter que se construir um calendário associado a isso, que pode fazer uso, né, da aprendizagem remota, ou pode também utilizar um outro turno, né, ampliando a jornada para que se faça a recuperação no período de um ano. E, ao mesmo tempo, eu tenho o calendário de 2021. Isso não será uma tarefa fácil, né, porque as nossas secretarias elas têm alguma prática em fazer ajuste de calendário, né, porque como nós temos algumas greves no Brasil de professores, muitas vezes o sistema tem que recuperar, né, uma greve quando se estende muito, de 6 meses, de 4 meses. Então, ele muda o calendário no ano seguinte e faz a recuperação. Só que agora nós estamos falando de recuperação de um ano inteiro, né? Então, isso vai exigir uma capacidade de planejamento dessas secretarias muito, muito grande, considerando que, quando nós olhamos a situação das secretarias estaduais de educação, embora esteja sendo feito um esforço muito grande, há uma dificuldade das secretarias de ter uma gestão voltada para a aprendizagem, né? É importante entender a vida, vamos dizer assim, dos secretários, dos gestores educacionais, que muitas vezes ele tem 80% do seu tempo para cuidar, na verdade, de questões que demandam o dia a dia dele, né? Que é o transporte escolar, a alimentação escolar, a questão de infraestrutura na escola, a parte toda de gestão de recursos humanos, gestão orçamentária e financeira. Então, se eu for perguntar para um secretário como é a agenda dele no dia a dia, ele está lá cuidando desses pontos, atendendo as demandas, muitas vezes, do prefeito, discutindo transporte escolar, porque no Brasil, né, muitas vezes é um município que transporta o aluno, o estudante que é da rede estadual, né? Então tem que ter uma pactuação dele com os municípios, e aí muitas vezes isso gera uma série de conflitos. Então ele tem que estar ali atendendo os prefeitos, atendendo os secretários municipais de educação, atendendo as demandas dos núcleos regionais, atendendo as demandas dos diretores de escola. Então a secretaria precisa ser
melhorada do ponto de vista de gestão, melhorando esses processos de suporte que eu fiz referência, para que o gestor tenha mais tempo e foco na aprendizagem, né? Esse é um ponto muito importante. E nesse ano, agora, pós-pandemia, no 2021, ele vai precisar ter um foco muito grande nessa questão da aprendizagem. Então, a melhoria desses processos é fundamental, né? E colocando aí todo o desafio logístico dos protocolos, a implementação dos protocolos de retomada das aulas, né? Protocolos sanitários que vão ser utilizados nas escolas. Então, realmente, eu diria que a capacidade, né, de planejamento, de gestão das secretarias vai ser colocada à prova, né? E é fundamental, nesse sentido, que a gente tenha um apoio do governo federal para que a gente consiga atingir esse objetivo de 2 calendários. Mas é importante dizer também que a gente confia muito, né, na capacidade dos diretores de escola, na capacidade dos professores de dar a volta por cima e conseguir mudar essa realidade, né, conseguir fazer com que a gente tenha uma retomada das aulas funcionando tudo e funcionando aquilo que é importante, que é justamente garantir o direito de aprendizagem de cada estudante, né? Então, mas vai ser um ano muito, muito difícil. Então, eu não acredito assim num cenário de aumento, né, do número de matrículas em tempo integral, justamente por essa razão, né? Embora, claro que se a gente for pensar do ponto de vista de implementação dos itinerários formativos, especialmente o itinerário formativo 5, né, que é de formação técnico profissional, pode acontecer no futuro essa melhoria, esse aumento, né? Legal, obrigada. Eu vou só lembrar, antes do Ângelo fazer a pergunta, mais uma pergunta, a plateia a gente vai fazer a última pergunta antes de abrir para a plateia, então vocês podem mandar aqui as perguntas que a gente vai selecionar depois dessa última pergunta nossa. Ministro, o senhor fala muito bem, retomando o ponto, em colocar o aluno no centro da discussão, e também fala muito sobre a própria formação dos professores, vinculado até a BNCC. A revista Educação, ela publicou no dia 5 de outubro que antes da pandemia, os professores, a grande maioria, não tinha formação para ministrar aula nesse formato remoto. E que também não foram instruídos previamente acerca de como deveriam adaptar as atividades em grupo, monitorar até a participação dos alunos, avaliar todo o processo de aprendizado. Sem dúvida, o ambiente virtual, ele se transforma em um desafio para a formação dos professores, né? E eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre a necessidade de adequar a formação dos professores, visto que, para alguns pesquisadores brasileiros, a formação dos professores brasileiros é mais pautada na teoria do que na prática. E eu também gostaria de saber como é que as políticas educacionais elas poderiam garantir que a formação dos professores ela seja realmente pautada na prática e que prepare o professor para, de certa forma, encarar possíveis novos fechamentos das escolas. Bem, de fato, nós temos uma questão estrutural em relação à formação de professores, né? Porque quando nós falamos em formação inicial, né? Eu costumo sempre citar a professora Bernadette Gatti, que é uma das maiores estudiosas, né, em formação de professores no Brasil, e ela sempre diz que no Brasil nós formamos professores 2 vezes, né? Porque o professor ele é formado na universidade, quando ele entra na escola, nós imediatamente já pensamos numa formação continuada, porque nós estamos vendo que o professor muitas vezes ele não sabe alfabetizar uma criança, ele não consegue ensinar bem matemática, ensinar bem ciências. Então, nós temos, de fato, né, que pensar, né, no médio e longo prazo, numa transformação do currículo da formação inicial. É muito importante que a gente tenha isso como objetivo central. A Base Nacional Curricular, ela traz uma grande oportunidade nesse sentido, né? E o próprio Conselho Nacional de Educação, ele
expedi um documento chamado BNCC da Formação, que não entra muito em detalhes, mas reflete, de alguma forma, essa preocupação em rever os currículos. Agora, isso só será possível a partir de uma grande pactuação. Porque se nós não tivermos um bom diálogo, né, entre Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades, esse processo não vai ocorrer, né? Porque nós precisamos, na verdade, convencer as nossas escolas, né, de educação nas universidades do quanto é necessária a mudança desse currículo. Eu lembro muito bem quando nós começamos a discutir a Base Nacional Comum Curricular lá em 2014, fazendo debate com as entidades, né? Muitas das quais tinham resistência à questão da BNCC, mas não da BNCC em si, mas sim do modelo, do formato da BNCC, onde nós pudéssemos, de fato, né, entrar em detalhes, né, de objetivos de aprendizagem e, eventualmente, detalhamentos, né, em torno das competências, habilidades, né, definindo claramente o que deveria ser ensinado, né, em cada ano, né, na educação básica. Houve uma grande discussão, né, e eu dizia na época o seguinte: olha, assim como nós tivemos o Fundeb, né, que reduziu desigualdades em termos de financiamento no país, a BNCC é uma forma também da gente reduzir a desigualdade de aprendizagem, na medida em que os professores, em alguns estados, a referência deles era apenas o livro didático, né? E hoje nós temos uma outra realidade. A referência do professor em termos do que ele precisa buscar em termos de aprendizagem das crianças e dos adolescentes, agora está associada ao quê? A uma base nacional comum curricular, que todos os estados, né, e todos os professores devem ter conhecimento. E, ao mesmo tempo, o esforço que foi feito, né, no sentido dos estados e municípios construírem também os seus currículos a partir dessa base nacional comum curricular. Então, de alguma forma, nós começamos a trabalhar a questão da aprendizagem a partir de uma visão, né, associada a uma base nacional comum curricular. Isso é uma grande novidade e acredito que seja muito importante, né, para o Brasil. Isso se reflete diretamente na questão da formação, né? Então, essa questão de estrutural, ela precisa ser enfrentada. Mas, ao mesmo tempo, também, eu vejo que nós temos uma oportunidade, né, que eu acho que está associada também a esse processo de transformação digital que ele está vivendo, de pensar uma formação continuada para os professores, vinculada à questão do currículo e da BNCC, mas também vinculada à questão da educação digital, né? Porque, na verdade, quando nós falamos em aprendizagem remota, nós estamos falando de uma outra abordagem do professor em sala de aula, né? Nós estamos falando de material, né, didático diferente, prática pedagógica diferente, metodologias diferentes. E aí nós chamamos a atenção para a questão da metodologia ativa, que é um ponto importante. E, de alguma forma, pode ser uma oportunidade para que a gente possa também criar essa maior interatividade entre o professor e os estudantes, né? Então, é preciso fazer com que o professor, né, tenha acesso a esse conjunto de informações, que ele saiba usar as plataformas digitais disponíveis, né, porque a gente utiliza muito pouco do que está disponível dentro dessas plataformas ainda, né? A gente precisa pensar também, de alguma forma, né, como que nós trabalhamos dentro da aprendizagem remota, né, e dentro do híbrido, né? A questão dos componentes, né, e das áreas que exigem essa questão de prática, né, que envolve laboratórios, como é que a gente vai fazer isso? E hoje nós temos algumas plataformas digitais que permitem que a gente possa fazer isso, né? Então, de alguma forma, isso pode ser um ganho mesmo para quando nós retomarmos o presencial.
E isso o professor precisa ter acesso, precisa ter domínio também em relação a essas ferramentas. Então, assim, tem um desafio muito grande pela frente, né? Mas eu acredito muito, muito que a gente precise, né, quando nós falamos de formação de professores, pensar nessa perspectiva, né, de mais longo prazo, né, onde a gente consiga fazer com que a nossa universidade, né, tenha uma formação mais voltada para a questão prática, mesmo que a gente diga, né, que os professores estão mais formados hoje nas instituições privadas educacionais do que nas instituições públicas, mas a gente sabe que a influência da universidade pública, né, nos professores que formam os professores nas instituições privadas é muito grande, né? Então a gente precisa fazer essa pactuação para mudar e fazer diferença, né? Então, assim, eu acredito muito no diálogo. Se não houver diálogo, a gente não avança. E também acredito muito que o professor ele está disposto a essas mudanças, né? Ele está aberto a isso. Só que nós precisamos encontrar uma forma e uma linguagem que seja diferente. Quando nós falamos em avaliação, quando nós falamos em formação, tudo isso precisa ser trabalhado com o professor com uma linguagem que não seja uma linguagem onde ele entenda que a preocupação é apenas com o resultado, né? Na verdade, a preocupação é com a criança, com o adolescente, e não com o resultado, né? Que aquela criança ela tem que ter o direito a aprender, né? E a forma de fazer isso é trabalhar com essa ideia de acompanhamento, né? Fazer com que o professor ele entenda que cada aluno ali ele é importante, cada criança é importante. Então, a gente precisa ganhar esse professor, porque não se consegue fazer nada em educação, né? Se nós não tivermos o professor como parte de um processo de mudança. Se ele não tiver envolvido nisso, ele não vai... a gente não consegue implementar nenhuma ação de mudança. Então, acontece a mesma coisa com a formação, né? Essa pactuação ela é muito importante e o diálogo tem que ser permanente para que isso aconteça. Ministro, um adendo à pergunta, pela sua brilhante resposta, você foi um dos grandes pensadores por trás da BNCC e eu acho muito bonito como a BNCC conseguiu, de fato, trabalhar o sistema federativo brasileiro, né? Começando no nível federal, mas conseguindo cascatear para o Estado e para os 4.500 municípios brasileiros. Esse é um assunto que está resolvido ou a gente ainda precisa finalizar a construção do currículo no município, né? Nessa última ponta? Foi uma coisa que o Covid atrapalhou? Era uma coisa que estava terminando? Como que está essa última milha da BNCC? Eu diria que nós precisamos avançar mais ainda, né? Nós conseguimos, de fato, em alguns estados, acho que a maioria dos estados, né, conseguiram aprovar seus currículos de educação infantil e fundamental, né, como currículos do território, né? Alguns chamam de referência curricular, mas de qualquer forma tem um currículo que é do território, né? E esse currículo, em alguns casos, a gente vê claramente que o professor, né, ele se sentiu parte desse processo, né? Ele absorveu isso. Agora, claro, a implementação desse currículo, né, associada à estratégia da Secretaria Municipal de Educação e vinculada a um projeto político-pedagógico na escola, tem um trabalho muito forte pela frente, né, que é exatamente essa última milha. E isso tem que se dar através de uma formação, né, a formação desses professores para que eles possam entender qual é o papel deles nesse processo. Porque, na verdade, o que está se fazendo é um grande alinhamento. Tem a BNCC, tem os currículos dos territórios, né, regionais, estaduais, e tem também as estratégias e, eventualmente, até o currículo do município e a relação dessa estratégia, desse currículo com a escola através do projeto político-pedagógico. Então, isso precisa acontecer rapidamente. A pandemia ela atrapalha, de certa forma, isso, mas a gente precisa retomar isso no próximo ano para que a gente não perca, vamos dizer assim, esse ritmo, né? E uma coisa que se revelou muito importante também é que a BNCC ela foi uma oportunidade de aproximar mais os municípios do Estado,
né, dos estados. Isso aí foi uma coisa fundamental. Nós participamos de um processo lá no Maranhão que foi muito, muito interessante nessa direção, né, onde nós tivemos a construção do currículo do território maranhense e, a partir daí, um relacionamento mais intenso entre o Estado e os municípios, que gerou depois, inclusive, um pacto pela aprendizagem entre o Estado e os municípios, né? E isso tem ocorrido em vários estados no Brasil, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente buscar essa última milha e, ao mesmo tempo, também ficar sempre vigilante em torno dessa questão da implementação dessa estratégia na escola. Só uma correção minha aqui, são 5.570 municípios brasileiros. Não é uma tarefa fácil. Muito município, é muito município. É muita coisa. Mas quando nós falamos de sistemas de ensino, né, porque nem todo município tem seu sistema de ensino, nós estamos falando mais ou menos disso, 4.300, 4.500 sistemas de ensino. Eu estava certo e nem sabia. É isso mesmo. Ministra, agora a Renata vai moderar as perguntas da plateia. Obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui, obrigada, vocês podem continuar mandando. Acho que a primeira pergunta é voltando ainda no tema da infraestrutura para a internet, perguntando qual o caminho para a implementação de medidas de fato viáveis e efetivas, porque tem vários projetos em pauta no cenário, né, no Congresso. As universidades, elas contam com o RNP, né, para poder ajudar com a internet. Também foi ele que tem apoiado os estados aí um pouco com os chips da Claro, com essas coisas. E, bom, enfim, a gente também tem, aqui nos Estados Unidos, eles fizeram um projeto do E-Rate, que eles ajudavam as escolas a conseguir internet, mas você também está falando eles agora estão focando nos estudantes em casa, né? No Uruguai tem o Plano Ceibal, que também dá o hardware e também a formação para os professores e tudo mais, enfim. Queria saber um pouco, aí voltando à pergunta, desculpa, abordar a questão de maneira nacional é o melhor caminho, ou a solução se daria nos moldes estaduais, municipais? Enfim, quais seriam os caminhos que o senhor enxerga? Eu acho que o caminho é assim, primeiro, né, tem que ter um programa nacional, certo? E eu entendo que nós precisamos viabilizar, né, fontes de financiamento para isso. Eu acho que tem alternativas, né? Mas especialmente quando nós estamos numa situação como essa, de uma pandemia, eu acredito que nós não vamos ter dificuldade no Congresso Nacional de buscar uma alternativa. Porque, imagina, se nós estamos pensando na questão da pandemia, né, e toda essa discussão em torno de vacinas, como vai financiar, né, a logística de tudo isso, quer dizer, tendo uma crise dessas, né, o governo ele vai ter que gerar uma saída. Então, eu acredito que, se houver a vontade política, nós precisamos achar uma saída também para um programa dessa natureza, que seja nacional, né? Agora, o programa nacional, geralmente ele não é suficiente, ele é supletivo, né? Como acontece na alimentação escolar e no transporte escolar. Então, as iniciativas dos estados e municípios também elas têm que existir, né? E uma coisa importante é buscar, né, alternativas que sejam associadas a estratégias descentralizadas, na minha opinião. Claro que pode ter algum estado ou outro que funcione bem essa centralização de uma contratação, né, de um programa de chips para entregar para os estudantes em casa, essa coisa toda. Mas, assim, na escola, o que a gente tem visto que funciona mais é a transferência de recursos para a escola, para o diretor da escola fazer a contratação do serviço quando aquele serviço está disponível. Se ele não estiver disponível, né, aí nós temos que buscar essas alternativas, né? Eu acho que a ANP é uma lembrança muito boa, né, uma boa alternativa. O Brasil tem uma organização social como a ANP que é muito organizada, muito eficiente, né? Isso ajuda muito, ajudou muito e ainda ajuda as universidades federais, institutos federais, mas a gente precisa buscar uma alternativa no âmbito dos estados também para essa questão. Mas eu vejo que essa solução de descentralização ela é interessante. A mesma coisa também em relação ao estudante, né? Como que a gente pode buscar alguma alternativa. No caso da alimentação escolar, eu lembro que durante a pandemia, vários estados fizeram o quê? Entregaram um cartão de compras para os estudantes.
Fizeram isso rapidamente e conseguiram resolver. Por que não criar um cartão também para que o estudante possa ali comprar esse serviço de internet, né? Então, eu acho que dá, sim, nós temos possibilidades de atender, temos, né? Tem que fazer um esforço e ter vontade política para resolver esse problema, que é um problema muito grave. Obrigada pela sua resposta. A próxima pergunta é sobre a vacina, inclusive, que você acabou. Que a União Nacional dos Estudantes está propondo que profissionais da educação sejam priorizados no calendário de vacinação, seja de São Paulo, seja do governo federal. E aí, quer saber qual a sua opinião sobre essa pauta? Totalmente favorável. Eu diria que a gente precisa fazer uma mobilização no Brasil para garantir que isso ocorra, né? Porque, na verdade, o que acontece? Se, de fato, né, os nossos estados e municípios trabalham na direção de retomar as aulas agora, né, no ano de 2021, no início de 2021, e nós estamos agora vivendo, né, uma segunda onda, né, como vários especialistas já estão falando. É fundamental que a gente priorize, né, como alguns países já estão fazendo, a questão dos profissionais de educação, né? Porque como é que nós vamos ter um exército que vai ter que receber todos os estudantes, né? Vai ter que receber todas essas demandas, né, que estão associadas aqui, inclusive não só as questões, necessidades de logística, mas também as questões emocionais, como nós estamos falando, que não estejam imunizados, né? É importante, é muito importante. Assim como os profissionais de saúde precisam ser imunizados, os profissionais de educação também devem ser imunizados e devem estar nessas prioridades. Então, eu diria que aí vale também uma ação do Ministério da Educação no sentido de reivindicar isso, né? E aí o Conselho, o DIME, tem que se voltar para essa agenda para que a gente possa ter essa garantia. Eu acho muito importante. Obrigada. Você acaba respondendo várias perguntas de outras pessoas enquanto você responde uma. Então, o que eu vou fazer, eu vou aproveitar e perguntar algumas das que a gente tinha aqui na manga, enquanto as pessoas mandam outras perguntas. A gente viu, principalmente por conta de políticas afirmativas na época que você estava no Ministério, um grande avanço assim, na equidade no acesso ao ensino superior. Ainda existem algumas desigualdades, por exemplo, no Sudeste, ou para cursos como medicina, engenharia. E eu fico muito curiosa para saber qual seria assim, o próximo passo para continuar nessa direção da equidade ao ensino superior. Eu diria que, embora a gente tenha dado passos importantes, né, com o ProUni, né, que foi muito importante para que nós pudéssemos, né, no âmbito do marco jurídico, né, ter uma garantia da constitucionalidade da aplicação da política afirmativa, né, das cotas raciais, especialmente, porque foi no julgamento em relação ao ProUni, né, que nós tivemos a afirmação dessa política, né, porque até então havia um questionamento se era constitucional ou não ter um programa, né, onde existia, obviamente, cotas, né, associadas à questão da renda, mas também em relação à raça. E o Supremo Tribunal Federal lhe julgou favoravelmente, né, pela constitucionalidade disso. Então, o ProUni abriu as portas para que a gente tivesse depois, na sequência, a aprovação da lei, né, federal que envolveu a cota nas universidades e instituições de ensino superior federais. Então, assim, nós realmente, com essas medidas, mudamos, na minha opinião, a fotografia das universidades brasileiras, né? Hoje nós vamos numa universidade, nós vamos outro tipo de rosto, né? Pessoas mais pobres, negros, indígenas, que estão tendo pela primeira vez acesso à universidade, de famílias, né, de pessoas pobres que nunca tiveram acesso à universidade, que agora têm uma oportunidade, né? Então é fundamental manter essa chama acesa, né, em torno da questão da política afirmativa
e, ao mesmo tempo, garantir a questão da assistência estudantil, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente consegue ter essa ampliação do acesso e essa mudança, né, em relação à face da universidade, nós precisamos também garantir que haja uma manutenção, uma permanência desses estudantes por meio desses programas de assistência estudantil. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma política dessa forma. Agora, é importante dizer também que assim, o aumento, vamos dizer assim, do acesso, a continuidade desse aumento do acesso, depende muito de políticas do governo federal, né? Porque o que acontece? Hoje nós temos uma ampliação, uma manutenção de uma ampliação do acesso, uma certa estabilidade, né, nesse crescimento, por conta da educação à distância, né, da oferta da educação à distância e de um problema até de regulamentação, né? Então, desregulamentação, vamos dizer assim, da educação à distância. E nós precisamos, na verdade, garantir que os estudantes tenham cada vez mais acesso a programas que permita que ele possa entrar na universidade. Porque nós sabemos que aqueles que hoje têm interesse em entrar na universidade, né, está aí o Enem para demonstrar isso, que é um número muito grande, de pessoas não só que são concluídas do ensino médio, mas pessoas que já concluíram o ensino médio, olhando o perfil dessas pessoas, é um perfil de muito baixa renda, né? Estamos falando aí de um público que 1,5 salário mínimo de renda familiar per capita, 3 no máximo, e se não tiver apoio do governo, essas pessoas não conseguem, né? Elas podem até entrar, mas elas não conseguem se manter. Então, assim, a gente precisa, de fato, encarar isso de uma forma pensando sempre na escala, né? Porque a demanda social é muito grande. Ministro, eu gostaria de pegar um gancho nessa sua fala, porque eu sou fruto do REUNE, eu venho de uma universidade do Vale de Jequitinhonha, a UFVJM, e muito pelas políticas de expansão das universidades federais, né? Um discurso que eu escutava muito quando eu estava na faculdade é que a Universidade Federal, por causa dessa expansão, ela diminuiu o nível dela para atender esse novo público que estava adentrando as portas da tão sonhada Universidade Federal. Eu queria muito escutar a sua opinião sobre isso. Esse foi um movimento realmente que nós tivemos, né? Nós tivemos essa reação no ProUni e depois nós tivemos essa reação também nas universidades federais, né? E o que nós temos visto hoje, né, quando nós olhamos as avaliações, né, do ENAD, por exemplo, é que as diferenças são muito pequenas, né? Então, na verdade, o que nós precisamos construir é oportunidade para todos, né? Eu sempre a gente fala, né, quando fala em política de desenvolvimento, né, lembra sempre do Amartya Sen, que fala da igualdade de oportunidades, né? Então, esse é o ponto, na minha opinião, central, né? E quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar, obviamente, nas universidades, mas também tem que pensar lá no início, né, que é a educação infantil, que, na minha opinião, é a raiz da desigualdade, porque quando eu vejo os números lá da primeira infância, de 0 a 3 anos, eu não vejo o quê? As famílias, que são aquelas famílias mais abastadas, elas, quando nós olhamos o acesso à educação infantil, de 0 a 3 anos, nós já passamos a meta de 50% que está lá no nosso Plano Nacional de Educação, né? Quando nós vamos para as famílias mais pobres, nós temos uma média de 34% de atendimento, ela está em 25%. Então, na verdade, e é ali que nós estamos formando, na verdade, a chance de um estudante concluir a educação básica começa ali, né? Então, a gente precisa realmente atender na educação infantil aquelas famílias que são mais pobres, né? Porque as crianças dessas famílias mais pobres é que necessitam desses estímulos. E na universidade, eu acho que nós tivemos uma vitória espetacular, né? Porque nós conseguimos inverter as prioridades também. Porque até então, o que nós tínhamos? O estudante da escola pública ia para a escola privada, né, com muito sacrifício, com muita dificuldade. O estudante da escola privada ia para a escola pública,
universidade pública. Então, a gente conseguiu fazer essa mudança importante, que o país precisa muito, né, e precisa avançar ainda mais, e óbvio que a gente não pode ficar só aí, né? A gente tem que pensar também no pós-universidade, né, das oportunidades também de empregabilidade, né? Esse é um elemento central também, por isso que essa agenda deve ser uma agenda muito forte e que a gente precisa cada vez mais trabalhar para reduzir essas desigualdades de oportunidades que a gente tem no Brasil ainda. E fico muito feliz, viu, da tua história, porque eu lembro muito bem da criação da Universidade Rural do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Eu tive, inclusive, lá, na época, visitando a universidade. Muito, muito interessante. Fico muito feliz. Obrigado, ministro. Parabéns. Eu acho que a gente tem tempo para... Fala, Ju. Na verdade, acho que a gente não tem tempo Pode ser. para uma última pergunta, porque quero manter o compromisso com o ministro, que tem outro evento em 10 minutos. Mas só queria agradecer imensamente, mais uma vez, ministro. Esse foi um semestre riquíssimo, né? A gente teve conversas com o Antônio Patriota, ex-ministro de Relações Exteriores, com Raul Jangman, ex-ministro de Segurança Pública, com a Isabela Teixeira, ex-ministra de Meio Ambiente, e é uma honra fechar o ano com o senhor falando de um assunto tão importante para o Brasil e para o mundo, né? Sem educação não somos nada. Então, gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Ano que vem a gente já começa com tudo com a ministra Ideli Salvati. E queria falar mais uma vez que esperem, todos os participantes, esperem que no começo do ano que vem teremos um guia para a década de quais são as políticas que o Brasil precisa implantar para a década, baseada na conversa com essas mentes brilhantes do nosso país. Então, queria passar a palavra para a Rê e agradecer mais uma vez a todos e principalmente ao ministro Paim. Não, você já falou tudo, não precisa passar minha palavra. Também muito grata. Obrigada, ministro Paim. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço imensamente o convite. Júlia, Renata, Ângelo, acho que é fundamental que nós tenhamos essa discussão aqui. E estou à disposição. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desse rol aí de pessoas importantes, né, que participaram dessa programação com vocês e outras que virão. E sem dúvida alguma, o desafio, né, de mudar o Brasil é um desafio muito grande. Nós, de fato, ainda temos muita luta ainda para enfrentar, né, em termos de desigualdade. Nós vivemos um momento muito difícil, mas eu aprendi, né, porque a minha origem não é na área de educação, né? Eu vim da gestão pública, trabalhei muitos anos em município, estado, entrei na educação em função desse meu conhecimento em gestão pública, né, em finanças, mas eu aprendi uma coisa muito interessante. Sempre dei aula no ensino superior, mas eu aprendi uma coisa muito importante com os educadores, né? Especialmente os educadores que estão lá no chão da escola, no dia a dia, enfrentando todas aquelas dificuldades, é que o professor, o educador, ele tem que sempre ter esperança, né? Porque, na verdade, essa esperança dele é que move os estudantes, né? O que move o futuro, né? A possibilidade de um futuro, né, de uma criança, de um jovem, é o professor, porque é o contato que ele tem no dia a dia. Claro que a família tem um papel muito importante, mas se o professor não conseguir passar isso no dia a dia, né, independente dos problemas que ele enfrenta, imagina um professor, ele enfrenta muita coisa, né? Ele tem família, ele tem as suas dificuldades financeiras, mas ele chega na sala de aula e ele precisa se transformar, né? Ele precisa dizer para aquele estudante o quanto é importante que ele aprenda, né, para ele ter uma vida melhor. Então, eu respeito muito isso e sei que
em função disso, eu acabei virando uma pessoa mais otimista, né? Então, isso é uma coisa muito boa, né? Porque geralmente quem trabalha na área meio, na área de finanças, não é uma pessoa muito otimista, mas no caso de quem trabalha na educação tem que ser. Então, eu tenho essa esperança que a gente vai virar o jogo e vai conseguir vencer essas demandas todas aí que nós estamos enfrentando. Muito obrigado pelo convite.